Olá a todos, meu nome é Daniel, eu sou mais um trabalhador desta casa e hoje nós estamos aqui reunidos para que a gente possa conversar um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que esses ensinamentos possam vir a fazer parte da nossa vida, para que possamos assim sermos pessoas melhores, que possamos também compreender um pouco mais sobre a nossa vida, com o que estamos lidando. E hoje a nossa conversa ela vai ser tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá bom? E o tema de hoje é o tempo, que está no capítulo 1. E para isso a gente já vai começar com uma passagem de Paulo em Romanos, no capítulo 14, lá no versículo número 6, onde ele diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, patrão, senhor, o faz. Então, o tempo é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade ainda para lidar. Muitas vezes é comum a gente alegar que não cumpre um determinado compromisso, ou esse ou aquele não faz isso, ou deixa de fazer alguma coisa em virtude de falarmos que não temos tempo para isso. E outras expressões que são utilizadas também referentes ao tempo, como por exemplo, o tempo é dinheiro, onde a gente vê ali a única expressão de se dar valor ao tempo é em relação àquilo que se ganha monetariamente, ou seja, o que se ganha materialmente. E muitas vezes também, ainda falando do material, a gente acaba ouvindo outra expressão também em relação ao tempo, que é matar o tempo, né? Onde a gente normalmente acaba enrolando, a gente acaba não fazendo as nossas atividades do jeito que a gente deveria fazer, e isso daí acaba fazendo com que a gente não consiga concluir. Então a gente mata o tempo, deixa o tempo passar e não faz aquilo que a gente precisa fazer, o que precisa ser feito. Isso não é só no campo material, mas também no campo espiritual. Essa conversa de hoje ela vem justamente para nos alertar, para fazer que a gente possa fazer uma análise sobre como nós estamos utilizando o nosso tempo, tá? Lembrando que o tempo ele foi nos concedido por Deus. E para que será que Deus nos deu esse tempo? Será que é simplesmente para poder ganhar dinheiro? Será que Ele nos deu esse tempo para que a gente enrole, para que a gente não faça os trabalhos que precisam ser feitos? Então é uma análise que a gente precisa fazer de como nós estamos lidando com o nosso tempo. A gente precisa exercer o trabalho. A gente precisa também do descanso. A gente precisa do trabalho material, mas a gente também precisa do trabalho espiritual. E qual o tempo que nós estamos destinando a isso? É lógico, o mundo de hoje nos pede que nós dediquemos um tempo maior para a conquista dos nossos bens materiais, porque a nossa sobrevivência ela está relacionada, ela está diretamente ligada a esse ganho, né, produzido. Então daí vem aquela expressão do tempo é dinheiro. Porém a gente não pode pensar somente nisso. A gente precisa do tempo para ganhar o nosso dinheiro, para conseguir o nosso sustento, para nos mantermos, para podermos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mas nós também precisamos dedicar um pouco do nosso tempo a Deus, um pouco do nosso tempo a Jesus, um pouco do nosso tempo a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E quando a gente fala em seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente está aqui falando de fazer aquilo que o Mestre Jesus fez. Pode parecer difícil, e pode parecer impossível, mas não é, porque Jesus mesmo disse que nós podemos fazer o mesmo que ele fez e até mais.
É lógico, na evolução espiritual que nos encontramos hoje, dificilmente a gente vai conseguir fazer o mesmo que Jesus fez. Mas, porém, nós podemos, né, começar a fazer algumas coisas que estão mais próximos de nós, como, por exemplo, praticar a caridade, o amor ao próximo, o perdão, a resiliência, a fé. Tudo isso está mais aos nossos pés. Não que a gente tenha facilidade para fazer isso. A gente sabe da dificuldade que hoje em dia é nesse mundo onde o orgulho ele acaba predominando, onde a gente tem uma dificuldade muito grande de pedir o perdão, a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar. A fé também hoje, né, tem se mostrado difícil, mas muitas pessoas, principalmente nessa época de pandemia, para conseguir lidar com essa pandemia, têm se apegado muito mais ainda à fé. A fé em Deus que não nos desampara, que está sempre ao nosso lado, suprindo todas as nossas necessidades. Então, quando falamos do tempo, essa reflexão é para que a gente pare e analise. Será que eu estou matando o meu tempo? Será que eu não estou lidando com o tempo da maneira como eu deveria lidar? Então, cada um de nós vai fazer essa pergunta para dentro de si mesmo, fazer uma análise, né? O que eu poderia estar fazendo por Jesus, né? Se eu ainda não tenho condições de fazer algo por Jesus, eu tenho condições de fazer alguma coisa para me melhorar. Então, qual foi a última vez que eu peguei um livro, né, um livro de estudo, um livro que pudesse me trazer orientações? Porque nós, seguidores da doutrina espírita, temos que lembrar que o Espírito da Verdade, ele nos disse, através de Allan Kardec, quando ele diz: espírita, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então, se a gente quiser compreender tudo que se passa, o que está passando nesse momento, as leituras elas vão nos auxiliar muito. Muitas vezes nós temos dúvidas, temos angústias que podem ser sanadas com a leitura de bons livros, né? E a gente fala dos livros espíritas porque a gente está aqui, mas também bons livros da literatura brasileira, da literatura portuguesa ou da literatura internacional, não importa, né? É importante que a gente esteja ocupando o nosso tempo de maneiras que a gente possa estar engrandecendo, que a gente possa estar evoluindo. Mas não ficar pensando o tempo é dinheiro, mas sim de que forma que eu posso estar contribuindo com o meu tempo para auxiliar a Jesus. Hoje nós temos tantos irmãos necessitados, tantos irmãos precisando de uma prece. Será que eu não poderia separar um pouquinho do meu tempo para fazer uma prece a todos esses irmãos necessitados? Então, assim, eu queria deixar essa reflexão, esse convite a todos para que possam analisar como estamos utilizando o nosso tempo. E assim, eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus.